Meninas, agora nós vamos passar o molde pro tecido e nós vamos fazer a nossa cabecinha. Então, ó, vocês estão vendo aqui a auréola do tecido, ó. Eu sempre faço dessa forma, porque aqui, ó, o meu tecido, ele dá uma leve cedida. E desse lado, não. Ele faz até um barulhinho, ó. Ele não estica desse lado. Então, pra cabeça ficar bem redondinha, eu sempre faço aqui, ó, na linha do tecido. Então, o queixo é pra baixo, tá? E é assim que nós vamos tirar o nosso molde. Então, eu passei aqui o meu molde pro tecido, ele tá duplo, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. É dessa forma que eu faço pra passar o desenho pro meu tecido, ó. Eu passei um pouquinho dessa cola, tá? Essa cola aqui é uma cola temporária pra patchwork. Se você não tiver ela, não tem necessidade. Ela só ajuda bastante porque ela não deixa o tecido correr, tá bom? Porque ela tem, ó, uma leve colinha. Então, o que que eu faço, ó? Passei o molde aqui pro meu tecido, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou virar ao contrário, ó. E vou encaixar aqui no desenho, ó. Não sei se vocês conseguem ver pela filmagem, até aqui, ó, ele encaixa certinho, ó. Daqui pra cima, ele tá maior esse meu molde, porque é um molde de uma cabecinha levemente maior. Mas até aqui ele tem que encaixar, ó, tá? Até se você fizer o mesmo molde em cima aqui, geralmente ele não encaixa. Mas até aqui ele encaixa. Então, é no queixo, até aqui na altura dos olhos pra ele encaixar, tá? Aí, vocês vão tirar aqui o desenho, ó. Eu consigo ver, vocês vão conseguir ver em casa também. Não sei se dá pra ver aí na gravação. Ó, vou tirar o desenho dos olhos. Tá? O nariz, eu não gosto de tirar o desenho do nariz, então eu só tiro boca e olho, tá bom? Aí eu fiz isso, ó, eu vou puxar, vou colocar aqui direitinho, ó, direito com direito, ó, esse lado é o lado que eu risquei, eu vou costurar desse lado. Esse lado que eu coloquei em cima aqui da cabeça, ó, direito com direito, eu vou fazer um X. Porque é esse lado que eu fiz o X que eu vou cortar depois, tá bom? Então, eu vou pra máquina costurar e em seguida eu volto, tá? Agora, nós vamos costurar a nossa cabeça, tá bom? Meninas, ó, eu vou cortar aqui a cabeça, ó. Esse tanto aqui, ó, tá vendo? Porque cortando assim pertinho, eu não preciso dar aqueles piques. Eu acho muito perigoso esse pique. Então, eu faço isso. Aí, eu viro aqui, ó. Olha onde é que tá o X. Na parte de trás da cabeça. Eu venho e vou abrir a minha cabeça. Ó, abri e eu vou desvirar. Tá? Não precisa fazer um buraco maior que esse. Ó, desvirei. Agora, nós vamos encher essa cabeça aqui. Tá? O que que eu uso pra encher? Eu tenho um enchedor. Eu uso esse enchedor aqui, ó. Que eu gosto muito. Tá?
esse enchedor aqui é bem legal pra encher. Mas quem não tem, quem mora longe, quem não consegue encontrar, eu também posso usar uma chave de fenda. E eu posso usar também um pincel velho. Tá? Um pincel que a gente não usa mais, ó. Esse aqui tem poucas cerdas até, ó. Eu posso usar também a minha agulha de tricô. Sabe, aquela que já quebrou. Ó, essa minha aqui já quebrou faz tempo, ó, mas ela é boa ainda pra encher. E eu não tenho nada disso, eu posso usar também a tesoura. Porque isso aqui eu consigo empurrar o meu plumante, tá bom? Então agora eu vou encher a cabeça pra vocês verem, eu vou dar um segredinho aqui pra encher a cabeça, tá? Ó, pelo buraquinho aqui, ó, eu vou colocando, ó. E eu não faço bolinhas com o plumante, ó. Eu vou colocando e vou empurrando, ó, pra costura, tá? Sempre pra costura. Ó, vou empurrando aqui pra costura. Ó, pra costura. Então, eu vou colocando e vou empurrando sentido a costura. Ó, tô empurrando pra costura. Ó, eu não quero essas ruguinhas aqui, tá, gente? Bem esticadinho. Então, agora, ó, eu começo a empurrar, ó. Empurrar em sentido a costura. Ó, empurrando assim com o plumante, sem fazer bolinha, sem fazer aquelas bolinhas que a gente tá acostumado a fazer, não fica empelotado. Porque às vezes a gente vai fazendo isso aqui, ó. Isso aqui não pode, tá? É sempre o plumante soltinho aqui, ó. Tá? Olha lá, bem esticadinho, tá vendo? Ó, vocês repararam que a cabeça ficou bem gordinha, né? Foi por causa do sentido da costura, o sentido do desenho que eu fiz na linha do tecido. Quando a gente faz ao contrário, o que que acontece? A cabeça ela fica fina e bem pontuda, tá? Então, da forma que eu ensinei vocês, a cabeça vai ficar assim, ó, mais gordinha, mais achatadinha aqui, tá? Então, agora, eu vou terminar aqui de encher, que eu quero ela bem firme, bem durinha. Pronto, terminei de encher. Agora nós vamos pintar. Meninas, ó, então agora a gente vai pintar o rostinho. Toda essa lista de material aqui, eu vou deixar lá no nosso grupo, tá? Vou tirar foto de todos os pincéis e vou tirar foto das tintas também, tá?
Então, a gente vai precisar, pra fazer essa carinha, ó, um paninho pra poder limpar o pincel. Um copinho de água pra lavar o pincel, tá? E as tintas e os nossos pincéis, que depois eu vou deixar lá as fotinhas pra vocês verem, tá? Eu vou tentar fazer o máximo pra que vocês consigam ver mais nítido possível, tá? A minha carinha, eu gosto de pintar primeiro os olhos e a boca e depois, só depois eu faço os sombreados, tá? Só depois. Então, é o seguinte. Ó, então a gente vai pegar a tinta branca. E nós vamos pintar aqui, ó. Tá? Eu vou pintar devagar porque eu não consigo pintar assim tão bem de lado. Mas vou ter que pintar hoje de lado pra vocês conseguirem ver. Pra minha mão não ficar na frente, tá? Deixa eu perguntar aqui pro meu câmera se tá dando ok, tá? Ela disse que tá ok. Ó. Então, eu vou pintar primeiro os cantinhos de branco, tá? E aqui também, ó. Gente, sempre pouca tinta no pincel, tá? Então, eu sempre gosto de lavar o pincel. Mesmo que continuo com branco, eu sempre tiro o excesso de tinta do pincel, tá? Ó. Então, pintei o branco primeiro, tá? Aí, agora eu venho e vou pintar com cinza. Então, eu vou passar cinza em toda essa parte aqui, ó. Tá, ó, passei cinza. Tiro o excesso aqui. Tá? Agora, ó, eu vou vir com preto, ó. Um pouquinho de preto. Bem pouquinho, tá vendo? Pouquíssimo, gente. Eu vou ficar dentro da cabeça de vocês. Pouca tinta, pouca tinta. Ó. E vou vindo, ó, aqui e fazendo um leve... Ó, tiro o excesso de tinta, ó. Vou tirar o excesso de tinta do meu pincel, tá? E vou pintando, ó. Vou esfumando aqui, ó. Tá? Bem de leve, ó. E não precisam ter pressa, viu? Bem de leve, ó. Misturei essa tinta. Agora eu vou pegar o preto e vou pintar aqui o meinho, ó. Tá? Então, a gente já tem uma base do olho formada. Bom, agora nós vamos pra próxima etapa, meninas. Tô com os meus olhinhos aqui já pintadinhos, já tenho a base. Ainda não tem cara de olho.
Mas eu pego, ó, de novo, ó, mais um pouquinho de tinta e venho aqui, ó. Agora, vai começar a ficar com carinha de olho, ó. Ó o que eu fiz. Limpo aqui o pincel, ó, tiro o excesso e venho escurecendo aqui os cantinhos, ó. Ó, vou escurecendo os cantinhos. Tá vendo, ó? Já deu uma profundidade nos olhos, ó. Olha a diferença desse pra esse. Vamos fazer o outro de novo, ó. Venho aqui. Ó, um pouquinho de preto. E um pouquinho de preto, ó. Tiro o excesso e venho esfumando, ó. Esfumo aqui, ó. Bem devagar, tá, gente, ó. A paciência também ajuda muito a pintura. Ó. Bem devagar. Esfumei. Olha já como que ficou. Tá? Agora nós vamos deixar esse olho aqui secando, tá? E nós vamos aqui pra boca, tá? Lavo o meu pincel. Fecho aqui as minhas tintas pra não secar. E eu vou pegar o rosa, tá? Vou deixar aqui no grupo depois tudinho pra vocês, tá, meninas? Então, agora eu vou trabalhar com o rosa e com o branco e com o terra queimada. São as três cores que eu vou trabalhar pra fazer uma boca bem bonita, tá? Então, como que eu faço primeiro, ó? Eu pego um pouquinho de tinta, ó. Um pouco de tinta desse lado, nada desse. É sempre assim que vocês vão pegar a tinta, viu, meninas? Não pode mergulhar o pincel assim, ó, tuf. É bem de leve, ó, você faz assim, ó, bem de leve. E aí vai sair, ó, um pouco de tinta desse lado e nada desse lado. E mesmo assim, ó, eu ainda venho aqui, ó, no meu prato, no meu pratinho, ó, e tiro um pouco desse excesso, porque eu peguei muito, porque eu peguei duas vezes, né, ó. Tiro um pouco do excesso, ó. Aí fica sem nada desse lado e tinta desse lado, tá? Então, agora eu vou fazer o contorno da nossa boca, ó. Vou pintar aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco do excesso. Pinto aqui também, ó. Ó o que eu fiz. Pintei só em volta de branco. Agora eu venho aqui, ó, com um pouquinho de rosa e passo aqui no meio, ó. E aí eu venho esfumando esse rosa no branco, ó. Mais um pouquinho de rosa aqui. Porque aí vai ficar a boquinha clara aqui nas pontas. Ó. E o meinho escuro. E vou dando as minhas batidinhas, ó. Até a boca ficar assim, ó, tá? Aí eu lavo o meu pincel, seco bem secadinho. E vou pegar aqui o terra queimada. Ó, quase nada de terra queimada, tá? Bem pouquinho. E eu vou pôr aqui no meio, ó.
Só um pouquinho. E vou fazendo isso aqui, ó, dando outras batidinhas, ó. Porque a minha boca vai ficar mais escurinha aqui no meio. E mais clarinha na ponta, tá bom? Agora vamos pra segunda etapa da nossa boca. Segunda não, já a terceira etapa da nossa boca. Agora nós vamos pegar um pouquinho de branco, ó. Um pouquinho de branco. Aí nós vamos tirar um pouquinho desse excesso aqui, ó. Dou umas batidinhas assim no tecido, ó. Pra lambuzar o meu pincel de tinta, ó. Tá todo lambuzado de tinta, ó. Eu faço isso aqui, ó. Uma pontinha aqui, uma aqui e outra aqui. E eu dou uma batidinha aqui, ó. Só pra dar uma... fazer um gordinho na minha boca, ó. Tá? Fiz isso. Agora eu vou deixar a minha boca secar e nós vamos para outro passo. Meninas, teve uma hora aqui na gravação que eu disse que era para vocês sujar o pincel de branco e dar umas batidinhas. Só que eu fiz ali num pedaço e não deu pra ver, ó. Tô fazendo aqui agora, ó. É assim que a gente suja o pincel, ó. A gente suja assim, ó. Pra ficar todo lambuzado o pincel, ó. A gente dá uma batida aqui nesse tecido. Aí que a gente vem e passa um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, tá? Pra dar o formatinho aqui da boca, tá? Então, é assim que a gente suja aqui, ó. Suja de branco e dá umas batidas aqui, ó, pra sujar o pincel, tá? Agora, nós vamos pra próxima etapa, que é dar contorno nesse olho. Contorno no olho e contorno na boca. E depois nariz, tá? O nariz eu vou deixar por último, porque a gente define o tamanho da boca agora e dos olhos, e aí a gente vê se a gente faz o nariz pequeno ou se faz o nariz grande, tá bom? Então, agora nós vamos pro nosso contorno de olho. Ó, peguei aqui, ó. Tirei o excesso de tinta, lambuzei, ó, tô lambuzando. E vou fazer isso aqui, ó. Só que eu não quero fininho assim, tá vendo que ficou fininho? Eu não quero fininho, eu quero tipo um olho de gatinha. Ó. Tá vendo? Vou virar esse lado e vou fazer do outro lado, ó. Olha lá meu olho de gatinha. Tá? E eu venho aqui também, ó, em volta aqui. Eu faço um contorno aqui bem de leve, ó. E aqui, eu vou fazer um contorninho só até aqui, ó. Tá? Já tá ficando diferente um do outro, né? Agora eu vou fazer aqui também, ó. Tá. Agora, desse lado.
E é nesse momento que a gente vai corrigindo as imperfeições do olho. Se um olho ficou mais baixo, mais alto, e agora com o preto, ó, que a gente acaba corrigindo isso. Tá? Então, agora, faço aqui de ladinho, ó. Tá? Essa parte aqui do pretinho a gente terminou. Agora, a gente vem consertando os branquinhos se for necessário, ó. Precisa um pouquinho de branco aqui, ó, bem de leve, ó, aqui embaixo, ó. Essa é a parte que a gente sai corrigindo, ó. Um pouquinho de branco. Tá? E vamos prosseguindo. Vou pegar um pouquinho de rosa. Vou pôr aqui no cantinho, ó, um pouquinho de rosa aqui. E um pouquinho de rosa ali, ó, bem de leve, viu, meninas? Nada de mão pesada aqui na pintura, tá? Ó, lavei meu pincel de novo, agora eu vou pra terra queimada, ó. Tiro o excesso de terra queimada. Tá? Olha aí que eu fiz. Agora, nós vamos pros cílios. A nossa Érica tem bastante cílios, viu? Então, a gente tira o excesso aqui da tinta. E a gente começa aqui, ó. Entre o branco e o cinza, ó. Tá vendo, ó? Essa é aonde a gente começa, ó. Fiz 1, 2... E vou fazendo, ó. Tá? Bem de levinho, meninas. Bem de leve, ó. E bem pertinho um do outro. Os cílios dela é bem perto. Tá? Ó. E eu volto aqui, ó, deixando ele bem mais pretinho. Tá? Tira um pouquinho desse excesso aqui do preto. E eu venho aqui, ó, no meio do meu olho, ó, no meio. E começo os cílios, ó, na parte de baixo. Tá? Faço só a metade, tá bom? Agora, vamos pra outra parte. Eu vou virar ao contrário, pra vocês conseguirem ver. Ó. Tá? Vejo a metade do olho. E vou fazendo a parte de baixo. Bem de leve, viu, meninas? Ó, o nosso olho tá quase pronto.
Lavo meu pincel. Agora, eu vou pegar aqui, ó, branco. Tira o excesso, ó. Vocês fazem lá no pratinho. Tira o excesso assim, ó. Deixa o pincel todo lambuzadinho. Aí vocês vão fazendo isso aqui, ó. Bem pouquinho. Tá? Fiz isso aqui. Pego um pouquinho de tinta. E vou fazer aqui, ó. Vou iluminar. E isso aqui não tem assim, não é obrigatório fazer duas fora e uma dentro. Você pode fazer duas lá e uma aqui, você pode fazer um tracinho. O brilho do olho, você pode ir variando, tá? Aqui eu vou fazer dois e um dentro, tá bom? Agora nós vamos pra próxima etapa. Meninas, ó, agora eu venho aqui com um pouquinho de terra queimada. E eu vou dar uma esfumada aqui, ó. Faço uma letrinha U. Bem aqui no meio. E depois eu vou puxando pra cá, ó. Tá? E puxo mais, ó. Ó lá. E vem aqui no meio, ó, e puxo aqui pra cá. Tá? Esfumo um pouquinho mais. E pro nariz, ó o que a gente faz. Com o mesmo pincel, aqui no redondinho, ó, no redondinho da boca aqui, ó, eu faço uma linha imaginária aqui no meio e faço uma bolinha aqui. Imagina aqui o meio da curvinha da boca e faço a minha segunda narina, tá vendo? Dou uma aumentadinha aqui, tá? Ó lá, dei uma aumentadinha e faço uma vírgulazinha aqui, ó. Pra cá. Bem de leve, viu, meninas? Quase nada aparecendo. Ó, pouca tinta, ó. Tá? Ó. E aqui em cima, ó, eu faço isso aqui. Tá? Olha lá como ficou. Aí agora, eu vou pra parte que eu vou esfumar esse nariz aqui pra ele ficar em 3D, tá? Pra ele não ficar assim chapado. Ó. Vou pegar esse pincel aqui. Vou usar esse. E vou usar esse também, ó. Esse. Depois eu vou tirar as fotos e vou pôr aqui no nosso grupo, tá bom? Ó, tiro um excesso. Ó, sujei aqui. Tá vendo, ó? Sujo de tinta, ó, lambuzo bem o pincel. E depois eu venho, ó, e tiro o excesso de tinta, ó. E eu quero, ó, bem fraquinho, tá vendo, ó? Então, já tá aqui, ó. Tirei o meu excesso. Do lado de fora, ó, eu venho fazendo isso aqui, ó.
depois desse tracinho aqui, ó. Bem de leve. Tá, ó, bem de levezinho. Olha lá, o nariz já tá aparecendo, tá vendo? Ó, aí eu sujo aqui ainda com o meu marronzinho, ó. E venho aqui, ó. Tá? Ó. Tá vendo, ó? Vou puxando, ó. Pra cá. Ó. Aqui dentro, ó, do lado de dentro, aqui, ó. Ó, aqui. Dou uma sujadinha ainda no meu marrom, ó. Tiro o excesso. E venho aqui e faço uma curvinha. E eu dou uma puxadinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu aproximar mais pra vocês verem. Ó lá, tá vendo? Ó. Bem aqui, ó, eu dei uma puxadinha bem aqui, tá? Eu vou tentar fazer isso aqui, pra vocês conseguirem ver o movimento, ó. E depois eu venho aqui, ó. Tá? Agora eu vou lavar esse pincel. Eu vou pegar a terra queimada, ó. Terra queimada. Vou tirar o excesso, ó. Tiro todo o excesso. E venho aqui, ó. Nesse cantinho, ó. E dou só uma batidinha aqui, ó. Ó, bem de leve, ó. Tá vendo? E ainda com a pontinha desse pincel, ó, eu venho aqui, ó. E dou só uma sujadinha. E em cima a mesma coisa. Tá? Aí eu vou pegar esse pincel aqui, ó. Esse fininho. Vou tirar o excesso. E bem aqui, ó. Eu vou fazer uns nervinhos assim, ó, como se fosse as nossas nervurinhas da boca, ó. Tá vendo? E vou fazer aqui pra cima, ó. Pronto. Aí tá pronto a boquinha. E o nariz a gente ainda vai fazer isso aqui, ó. Vamos lavar o pincel. Vou pegar um pouco de branco, ó. E vou tirar o excesso aqui, ó. Sujei o pincel. E bem aqui, ó. Eu venho só fazendo uma sujeirinha de branco, ó. Tá? Olha lá, ó. Bem delicado, tá vendo? Agora nós vamos terminar esse roxinho. Ó, já tem aqui
um passozinho, tá? Aqui. Vou pôr nesse branquinho aqui, nessa carinha também que não tem. Tá? Ó. Ó, meninas, ainda com a terra queimada, tá? Nós vamos sujar um pouquinho aqui, ó, nesse pincel fininho. Vou tirar o excesso, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Ó, bem de leve, tá? Vou fazer um côncavozinho aqui no meu olho, ó. Bem de leve, tá vendo? Ainda com esse pincel aqui, ó, vou continuar sujando de marrom, vou lambuzando aqui, ó, tirando o excesso. Tiro todo o excesso aqui, até ficar clarinho, tá vendo? Aí eu vou vir aqui, ó. E vou dar uma sujadinha aqui. Ó. Bem de leve, tá vendo? Ó, aqui no outro cantinho do olho. Tá? Suja um pouquinho mais aqui no cantinho, ó. Tá? Ó lá, vai surgindo o nosso rostinho. Tá, meninas, ó? Tá aparecendo. E ainda com marrom, vou tirar o excesso, até ficar bem clarinho. E vou fazer um pouquinho aqui em cima, ó. Como se fosse uma sombra. Ó lá. Viu? Fica bem delicado, meninas, ó, bem delicadinho, tá? Agora nós vamos fazer a sobrancelha. O que que eu vou dar uma dica aqui pra vocês que é legal. Vou sujar aqui o pincel, vou tirar o excesso. E aqui, ó, eu vou fazer um esfumadinho, ó. Tá? Bem de leve, ó, um esfumadinho bem de leve. Aí eu vou pegar o meu pincelzinho, esse, vou sujar lá no marrom. E vou fazer, ó, fio a fio. Vamos ver se eu consigo pôr pertinho aqui. Ó. Fiozinho por fiozinho, ó. Tá? Bem de leve, ó. Fiozinho por fiozinho. Tá? Ó lá. Agora vamos fazer o outro lado. Ó, bem de levezinho. Vou dando formato, ó. Ó lá. Olha a nossa carinha. Que bonitinha, gente, olha. Deixa eu fazer essa aqui pra vocês. Porque eu tô com duas aqui, deixa eu finalizar essa também. Ó.
Isso aqui fica parecendo uma rena, ó. Você passa a rena primeiro. E depois a gente pega e faz o fio a fio. Meninas, tem que pintar todo dia, viu? Se não pintar todo dia, vocês não vão ficar com prática. E quanto mais a gente pinta, mais bonito fica, viu? É impressionante. A gente vai pintando, pintando e vai ficando expert. Tá vendo que eu dei uma forçada ali, ó, no marrom? E o que que eu faço? Ó, eu venho aqui, lavo o meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho só de branco, ó. E vou passar aqui, ó, deu uma esfumadinha, ó. Ele já dá uma disfarçada, tá vendo? Ó que maravilha. Aí agora, meninas, deixa eu dar mais uma sombreada aqui nessa boca aqui. Tá? Aí agora nós vamos passar o blush. Deixa eu fechar aqui as minhas tintas e aí eu já volto com o blush. Ó, meninas, agora a gente vai fazer o blush, ó. Passo aqui a escovinha, ó. Passo aqui. Aí eu venho, tiro o excesso aqui. Tá vendo? Tiro o excesso da esponjinha. Aí eu venho e passo aqui, ó. Ó, bem delicadinho, ó. Sem fazer força. Essa esponjinha aqui, gente, ó, eu compro lá no chinês. Sabe essas lojinhas de chinês onde vende bastante maquiagem? Então, ó, coloco um pouquinho aqui no meio, um pouquinho aqui em cima, ó, da sobrancelha. Tá? E a nossa bonequinha, ó, nosso roxinho, tá pronto. Deixa eu passar nessa aqui também. Prontinho, nossa pintura do rosto ficou pronta, meninas.